Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o fiasco que eu acredito que vai ser a COP30. Ela está logo aí. Não quero usar isso para ficar fazendo qualquer sensacionalismo ou falar de política. Eu quero passar a minha visão e a minha opinião na ótica de um engenheiro civil. Eu sou paraense também, tenho muito orgulho do meu estado, gostaria muito que a gente tivesse um cenário diferente. Então, para isso, eu separei aqui os lados positivos e negativos em relação a realização da COP30 em Belém, né? E eu tenho um carinho muito grande, né, pelo estado, como eu disse, e eu acredito que o norte, ele precisa ser mais valorizado, levar mais desenvolvimento, mais infraestrutura, mais negócios, inclusive, lá para a região. Belém é uma cidade maravilhosa, recursos naturais, a beleza do Brasil é inquestionável nesse sentido, mas para uma conferência que a pauta é as mudanças climáticas, as questões ambientais, sustentabilidade. Eu vou citar aqui os lados positivos e os negativos e eu quero que você fique à vontade de comentar, criticar, xingar, fazer o que quiser, porque eu acredito que tem lado bom e lado ruim nessa história. Então vamos lá para os primeiros lados positivos, né? Então o primeiro ponto positivo sob a ótica de engenharia é o legado que fica das obras, né? Ou seja, eu estive lá em dezembro do ano passado como turista para um festival, acompanhando lá a cidade e eu vi um monte de obra, muita obra para todo quanto é lado. Então essas obras geram emprego, geram receita e essas obras depois do evento ficam. Então, assim, muitas vezes é bom ter um evento desse para impulsionar esse desenvolvimento da cidade. Eu vi lá muitos corredores de ônibus, muitas coisas sendo feitas às pressas exatamente por causa dessa demanda que está por vir. Muitas vezes você vê também o pessoal reformando hotéis e ampliando, né, pensando também nesse tipo de desenvolvimento. Então a questão fica um legado positivo, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é claro que o próprio evento em si, ele vai gerar também uma movimentação da economia. Então a parte de hotéis, restaurantes, bares, enfim, tudo vai ser bem aquecido nesse período e para mim também isso é importante, vai trazer uma receita muito boa para a cidade, né? E principalmente para essas áreas que dependem do turismo. E o terceiro ponto que eu acredito é que os olhos do mundo e também do Brasil vão se voltar mais para o norte. Então a gente precisa sim ter uma relação. Eu quando estive em dezembro do ano passado lá, a minha sensação é que parecia outro país, outra cultura, né? E o nível extremo, alto de organização lá do evento que eu estive, foi lá no estádio. Então a estrutura do estádio de primeiro mundo, da época da Copa inclusive, né? Então ao meu ver isso abre os olhos para o pessoal em relação ao potencial que o Norte tem, né? E colocar ele mais no mapa, mais em pauta e a gente promover mais esse desenvolvimento e essa conexão com todos os outros estados em relação ao Norte, né? E no meu caso, meu querido Pará. Mas nem tudo são flores, tem o lado negativo da história e eu quero pontuar alguns aqui. Por exemplo, a questão do saneamento básico. A gente teve o marco do saneamento básico, salvo engano, acho que em 2020. Isso impulsionou o mercado das obras de saneamento básico, ou seja, o desenvolvimento dessas obras de estações de tratamento de água, de esgoto. Porém, a gente vê que o ritmo dessas obras em relação à meta, que é muito ousada, salvo engano era 99% até 2030, a gente ainda está a passos muito lentos. No Brasil, praticamente metade ou mais da metade da população não tem acesso a saneamento básico. E Belém é uma cidade que eu vi com os meus próprios olhos que é precária até nesse sentido. Então, a gente foi fazer um passeio de barco, por exemplo, trânsito caótico, teve que pegar um mototáxi. De cima desse mototáxi não consegui filmar, mas passei em regiões onde o esgoto e a água é a céu aberto e além do desperdício da nossa água, a gente via também o pessoal basicamente morando ao lado do esgoto, né? Ou seja, o esgoto ali é vizinho das casas e isso tem um impacto grande também na saúde e em outras áreas que não vem ao caso aqui. Mas em relação à parte da engenharia, é uma pena porque a capital ela deveria ser um exemplo de sustentabilidade, de saneamento, de todas essas obras de tratamento dos seus esgotos, por exemplo, e de manejo dessas águas, e a gente sabe que não é isso. Então nesse evento vai ficar muita coisa maquiada ali que deveria estar sendo levada mais a sério. Essas metas ainda são ousadas do marco de saneamento, porém, acho que é muito positivo esse impulsionamento, a gente só precisa realmente botar mais recursos, mais energia para que essas obras elas sirvam à população depois de pronta e não sejam obras apenas com fins políticos e de visibilidade. Também queria colocar aqui que também
nesse evento que eu estive, eu fui lá no Mangueirão. E lá no Mangueirão, aquele estádio maravilhoso, tudo muito de primeiro mundo, como eu disse, o concreto, a estrutura, tudo muito bacana, mas a gente vê que os bairros vizinhos são pobres, com dificuldade de tratamento de esgoto, de água e tratada. Então, ou seja, a gente vê uma incoerência entre ter um estádio de muitos milhões ali em frente, erguido, mirando o horizonte desses bairros, e o próprio povo ali ao lado não ter nem o básico. Então, eu acredito que é um desbalanço onde a gente, país do futebol, mas eu gostaria de que para a COP30 o nosso exemplo fosse do país sustentável, do saneamento básico e de que a população tem, no mínimo, esses recursos atendidos. Em linha com isso, o outro ponto também eu ouvi dizer que vão colocar um transatlântico lá para hospedar acho que 6 mil pessoas e exatamente por conta dessa preocupação com a capacidade da rede hoteleira e também, imagina isso, 6 mil pessoas dentro de um transatlântico, o esgoto, a água disso, de banho, de vaso, e enfim, imagina toda essa estrutura. E esse povo todo também vai descer para a cidade, vai participar do evento, vai lotar aí os hotéis, os restaurantes e bares, por exemplo. Então, realmente é uma cidade que, eu não sei o tamanho aí que vai ser em relação do evento com a cidade, mas de fato sobrecarrega. Então, sobrecarregar uma cidade que não tem estrutura para tratar o seu próprio esgoto, imagina dessa população adicional que vem para o evento. Então é uma situação realmente crítica e a minha preocupação aqui é principalmente com essa questão do tratamento das águas e esgoto. Então não me entendam mal, a minha visão aqui na ótica da engenharia, eu gostaria que a nossa realidade fosse diferente. Eu imagino que a gente precisa ter essa cultura de desenvolvimento e principalmente das expansões da cidade serem planejadas, principalmente nessa questão de saneamento básico, mas como a gente já ouve até no jargão popular que obra enterrada não dá voto. Então é muito importante a gente mudar um pouco a cultura nesse sentido, né? Eu acho que muita coisa está vindo positiva, não sou contra o evento, acho que tem que sim discutir as mudanças climáticas, a gente tem que falar de sustentabilidade, a gente tem que falar de descarbonização da indústria, de pegada neutra de carbono também, né? Então isso tudo está movimentando o mercado da engenharia civil e com isso eu espero que a gente tenha mais consciência nesse tipo de obra, de resultado, de investimentos que também vão trazer não só benefícios para a população, mas obras também com mais qualidade, mais durabilidade e, consequentemente, de maior vida útil. Então essa é a minha mensagem em relação ao COP30. Coloca aí nos comentários se acha que vai ser um fiasco, se acha que não. Gostaria também de ouvir as opiniões mais no sentido da engenharia, tá, gente? Não quero ficar polemizando aqui, falando de político A ou político B. A ideia é a gente discutir aqui mais o lado da engenharia, da infraestrutura da cidade, e se eu pulei ou esqueci algum dos legados positivos que ficam para a cidade após o evento, por favor, me ajude aqui colocando nos comentários, quem sabe a gente faz um vídeo complementar e, enfim, vamos que vamos. É isso aí, obrigado e nos vemos no próximo vídeo.